Bem-vindo, bem-vinda. Falar hoje sobre o Chelsea Liverpool. Acabei de assistir, final da Carabao Cup. Que jogo que foi esse, né? Foi um ótimo jogo. Um jogo disputado do começo ao fim, um jogo muito pegado, muito bom de assistir realmente. E talvez seja o melhor jogo desse final de semana, dentre todas as ligas europeias. Mas passando pro jogo, como eu disse, foi um jogo muito disputado e também fez que fosse um jogo muito físico. Foi um jogo disputado fisicamente do começo até o final, tanto que foi um jogo com 35 faltas e 7 cartões amarelos, é o que é um nível muito alto para o futebol inglês. O futebol inglês não está acostumado a ver um índice tão grande assim de faltas e de cartões. Os dois times já entraram em campo com os nervos estremecidos. Parecia que ambos os clubes já estavam meio nervosos com o jogo. Claro que todos querem ganhar, é final, mas parecia que desde o começo já seria um jogo bem, bem pegado, bem estremecido com os nervos. Porque logo aos 15 minutos já tinha 8 faltas e daí foi só aumentando. O que deixou o jogo mais tenso ainda foi que o juiz, pelo menos no primeiro tempo, não parecia estar muito consciente, não parecia estar deixando algumas jogadas que não eram para deixar seguirem. Desculpa. Deixou algumas jogadas que não precisava deixar seguir. E também não marcou falta na lesão do Gravenberch, que o Caicedo chega por cima e acerta o tornozelo do Gravenberch, que foi um lance bem feio. O Gravenberch, ao final do jogo, comemorando a vitória do Liverpool, tava de muletas e de bota para proteger o pé. Eu não sei até que ponto foi grave essa lesão do Gravenberch, mas não parece ter sido algo simples. Parece ter sido um pisão que realmente pode machucar, que machucou. Mas voltando ao jogo, desde o começo do jogo, os dois times se propondo bastante a atacar. Foi um jogo bem lá e cá. O Chelsea teve boas chances que pararam no Gallagher desde o começo do jogo, e o Liverpool também. O Gallagher, que fez uma grande partida, pode-se dizer que foi o homem do jogo, quem assegurou a vitória do Liverpool, porque ele fez pelo menos umas 5 grandes defesas que manteram o Liverpool com placar em 0-0. E o Petrovic também foi muito bem, porque ele também fez grandes defesas, não tantas quanto o Keller. Isso talvez seja um ponto até negativo para o Liverpool, porque o Chelsea conseguiu finalizar melhor na maioria do tempo e o Liverpool nem tanto. Mas mesmo assim eu pelo que eu vi, a defesa do Liverpool foi uma defesa melhor, mais sólida, principalmente depois da saída do Nicolas Jackson, porque o Konaté estava marcando muito mal o Nicolas Jackson desde o começo do jogo. Eu senti ele marcando mal no gol anulado por impedimento do Nicolas Jackson, no gol do Sterling. O Konaté tem um tempo de reação muito lento para correr atrás do Jackson, e ele não consegue pegar na corrida. Ele perdeu em outras jogadas, também perdeu para o Jackson. O Konaté, mesmo que tenha feito uma grande partida, eu acho que quando chegou no Nicolas Jackson, ele marcou o Nicolas Jackson muito mal. Quando o Nicolas Jackson saiu para a entrada do Nkunku, eu acho que parou de ter essa dificuldade e o Konaté já foi melhor, principalmente na metade do segundo tempo. Mesmo com o Jackson em campo, o Konaté foi melhor, mas o primeiro tempo dele contra o Jackson foi bem difícil. Ainda no primeiro tempo, o teve várias chances. O Keller, goleiro do Liverpool, reserva, porque o Alisson tá lesionado. Inclusive o Liverpool tem um time todo de desfalque, tem mais de 10 jogadores no departamento médico, inclusive o Alisson. Por isso que quem jogou foi o Keller, quem tá jogando é o Keller. Porque eu também acho que o Keller seja melhor do que o Adrian, que é o terceiro goleiro. Eu não acho que o Adrian seja um goleiro tão confiável. Tá ali mais para compor o elenco, se precisar. Se por alguma emergência o Alisson, que tá lesionado agora,
continua lesionado e o Gallagher se machuca, tem o Adrian. Eu acho que ele tá aí pra isso. Mas o Chelsea, que também não vinha com poucas lesões, foi um Chelsea bastante desfalcado. Inclusive o Nkunku, que eu falei que entra na segunda etapa, tá voltando de lesão ainda. Ele não conseguiu jogar um jogo todo, ele ainda não consegue jogar 90 minutos. No caso do jogo de hoje, 120, porque teve prorrogação. Um gol do Liverpool sai já no 117 do segundo tempo da prorrogação. Então foi um jogo que demorou pro gol sair. Que eu acho que só terminou 1-0. Que eu já disse, por causa da atuação dos goleiros. Podia ser um jogo de 5, 6 gols facilmente, porque os dois times produziram muito para isso. E eu vejo como um ponto positivo, porque principalmente pro Liverpool, mas também pro Chelsea, o goleiro, porque o Alisson é o goleiro titular do Liverpool, mas não tá sentindo tanta falta assim, porque o Gallagher vem fazendo grandes atuações. Não é o primeiro jogo que ele faz grandes defesas. Na partida passada ele também tinha feito grandes defesas. E o Petrovic, que parece que ganhou a vaga titular. Não acho que ele seja só mais um tampão pro Robert Sanchez, que estava lesionado. Hoje até estava no banco, mas não sei até que ponto ele tinha condição de jogo. Mas o Petrovic foi muito bem no jogo. Eu acho que tá passando a ser uma escolha do Petrovic ser realmente o goleiro titular. E o Robert Sanchez ter que lutar de novo por essa vaga. E das defesas, foi uma partida muito sólida do Van Dijk. Tanto que ele fez 2 gols, um impedido e um que valeu. E o Disasi com o Cole também fizeram uma partida boa. Não acho que foi tão boa quanto a dupla Van Dijk e Konaté, mas foi uma partida boa do Disasi e do Cole. Nas laterais, tinha o Liverpool começou com o Robertson e com o Bradley. Já o Chelsea foi com o Chilwell na lateral esquerda e na lateral direita foi com o Gusto na direita. Então foi Chilwell, Disasi, o Colwill e o Gusto na zaga do Chelsea. E no do Liverpool foi o Robertson, o Van Dijk, o Konaté e o Bradley. O Bradley que teve que adiantar mais a posição dele, porque no primeiro tempo o Caicedo chega numa entrada muito violenta no Gravenberch, que eu já disse que no final do jogo apareceu de muleta aí com a botinha para proteger o pé, que ele saiu lesionado com a entrada do Caicedo, que o juiz nem marcou nada, deixou o jogo seguir. Ali era no mínimo para amarelo. Se o pé do Caicedo sobe mais um pouquinho, poderia facilmente ter quebrado a perna do Gravenberch e com isso ter recebido o vermelho. Mas aí o Joe Gomes entrou no lugar do Gravenberch e o Elliott, que estava na ponta, veio pro meio e o Bradley foi pra ponta, porque é um jogador bastante ofensivo, que dá bastante mobilidade, é bem habilidoso. Então a formação do Liverpool após a lesão do Gravenberch ficou assim. Mas não foi uma perda. Óbvio que vai ser uma perda a longo prazo muito grande, mas o time do Liverpool não sentiu nesse jogo, porque continuou jogando muito bem, manteve o ritmo. O Chelsea também estava jogando muito bem, foi um jogo bem parelho dos dois. Até que no final do primeiro tempo tem uma confusão envolvendo o Bradley e o Chilwell, que o jogo que já estava com os nervos estremecidos fica tenso de vez e volta no segundo tempo um jogo de começo mais parado. No começo do segundo tempo os dois times estavam arriscando bastante a bola longa, até que o Chelsea e o Liverpool param de arriscar a bola longa porque viram que não estava dando certo tentar sair jogando nas costas do zagueiro pro atacante correr, e começam a colocar mais a bola no chão. Eles começam a trocar mais passes, tanto que no segundo tempo acontece o inverso do primeiro, que no primeiro tempo o Chelsea tem o gol anulado e o
e o Liverpool tem uma bola na trave. E no segundo tempo, o Liverpool, que tem o gol anulado, e o Chelsea, que tem a bola na trave. E após isso, continua a trocação, continuou os dois goleiros brilhando, os meio-campos armando, a zaga dos dois sólida. Foi um jogo de bastante equilíbrio, bastante espelhado, mas no final do segundo tempo, ambos os times já pareciam estar mais desgastados, porque a temporada na Premier League principalmente é bastante difícil. E o Liverpool tomou um sufoco nos 5, 10 últimos minutos do segundo tempo da etapa regulamentar. E o Chelsea quase que poderia ter saído com a vitória durante esse período. Mas não saiu porque o Gallagher, o Keller estava lá. O Van Dijk também estava muito bem no jogo. Aí até que chega o começo da prorrogação e o Liverpool volta, consegue respirar, foi muito bom. O término do segundo tempo da etapa regular pro Liverpool, porque estava tomando sufoco. Aí volta o começo da prorrogação, já pressionando bastante o Chelsea, querendo gol. O Liverpool voltou melhor. Foi um Liverpool que saiu do segundo tempo apanhando e voltou controlando a bola, querendo mais a bola e propondo o jogo. E com isso, o Chelsea ficou mais acuado, mas também não deixou de atacar, conseguiu sair em alguns contra-ataques, teve a bola em alguns momentos também, até que chegou o gol do Van Dijk no final do segundo tempo da prorrogação, que parece que o Chelsea já tinha aceitado que ia para os pênaltis, o Liverpool, mas mesmo assim continuou atacando, e o Liverpool não queria ir para os pênaltis, porque pênalti, todo mundo sabe que é loteria, não tem por que querer pênaltis é muito arriscado para você manter uma estratégia de jogo em uma final de taça. E veio o gol do Van Dijk e desmorona o Chelsea. O Chelsea até tenta chegar depois do gol do Van Dijk, que saiu em um cruzamento de Tsimikas de escanteio, e que foi na cabeça do Van Dijk, e esse valeu. Depois disso o Chelsea tentou chegar, mas não deu mais, não teve força para chegar. E sobre o primeiro gol do Van Dijk, eu acho que o Endo não interfere direto na jogada no Cole, porque a minha interpretação, o Cole não ia disputar aquela bola com o Van Dijk. Desculpa. Não ia disputar aquela bola com o Van Dijk, o Cole. Ele estava correndo para trás, porque é o normal de um zagueiro fazer quando tem uma bola na área. E com isso, eu acho que foi mal anulado, porque mesmo que o Endo tivesse impedido e tivesse atrapalhado o Cole pra mim não estava na jogada, então ele não ia interferir diretamente no lance. Quem estava marcando o Van Dijk no lance era o Chilwell, que inclusive é uma covardia botar o Chilwell, mesmo que o Chilwell seja forte, para marcar o Van Dijk, porque o Van Dijk é um armário de quase 2 metros e o Chilwell é um jogador mais esguio, é um jogador menor, é menos forte. Então é uma covardia. Eu acho que foi mais erro de marcação do Chelsea, porque o Cole não ia disputar, mas foi anulado. Entenderam que o Endo realmente atrapalha o Cole, que o Cole ia participar da jogada, caso, sabe, se realmente a interpretação seja essa. Eu acho que é válido anular, mas na minha interpretação, o Cole nem ia disputar a bola com o Van Dijk. Ele ia disputar a bola, mas não com o Van Dijk, que é quem fez o gol. E o Endo não atrapalha ele tanto quanto poderia, porque o Cole não tentou subir, não tentou desvencilhar, ele correu para trás, viu que o Endo estava ali e parou, ele não continuou na jogada. E tanto que ele estava indo para um lado oposto do Van Dijk. Então eu acho que não teve essa interferência toda no lance. Indo para o final do jogo, após o apito final, agora já após jogo, foi muito bonito ver o Klopp sendo abraçado por todos os jogadores. O Klopp, que já falou que vai sair do Liverpool no final da temporada, que já está esgotado, que ele não consegue mais jogar, que ele não consegue mais ter toda essa mobilidade. Então ele já falou que vai sair. Foi muito bonito ver todos os jogadores indo abraçar o Klopp, toda a comissão técnica indo abraçar o Klopp. E é bonito ver que o Klopp pode se, pelo menos com um título, vai se despedir do Liverpool, com a Carabao Cup, mas ainda tá vivo
na Copa Inglesa, na Copa da Liga Inglesa, e também é o primeiro colocado na Premier League, então o que já é maravilhoso, um relacionamento maravilhoso entre Klopp e Liverpool, pode ficar ainda mais com a conquista de algum desses títulos. O Liverpool, que também está vivo na Europa League, então pode acabar ganhando 4 títulos, ainda está disputando 4 títulos, mesmo com uma temporada bem acidentada, com bastante lesões. O Liverpool está jogando muito bem, quem entra joga muito bem, e no Liverpool hoje entrou muito moleque, muito cara da base, entrou muito jogador jovem. Eu acho que todos foram bem, o Klopp está conseguindo fazer um ótimo trabalho com a base. O Chelsea também é um time com jogadores bem jovens, mas não tanto quanto o Liverpool, porque chegou uma parte do Liverpool que quase meio time do Liverpool era jogadores com menos de 20 anos, e a maioria que veio da base. Inclusive, eu acho que o melhor jogador desses jovens que entraram no decorrer da partida foi o Clark. Ele não perdeu uma dividida, ele chegou bem firme para disputar mesmo. Eu acho que dos jovens ele foi o melhor, mas destaque individual como um todo, eu acho que eu ainda dou pro Gallagher, porque se não fosse o Gallagher, o jogo já teria acabado no primeiro tempo, porque no começo do primeiro tempo ele já começou os trabalhos a fazer grandes defesas, e foi continuando fazendo grandes defesas ao passar da partida. Mas também pode dar pro Van Dijk o prêmio individual, que também seria justo, que foi um zagueiro bem sólido durante toda a partida, como ele sempre é, e também fez o gol da vitória. Então eu entendo também se for pro Van Dijk. Eu ainda não vi quem pode ter ganhado o melhor da partida, o melhor da final, mas eu daria pro Gallagher, porque segurou muito os ataques do Chelsea. E do Chelsea eu acho que o melhor nesse jogo foi o Gallagher. O Gallagher tá fazendo uma boa temporada, e um jogador que era desacreditado na temporada passada, que era meio escanteado, e agora tá dando a volta por cima, tá jogando muito bem. E as minhas impressões do jogo foram essas. Eu acho que foi um Liverpool realmente um pouquinho melhor, produziu um pouquinho mais para fazer o gol do que o Chelsea, mesmo que o Gallagher tenha tido que fazer grandes defesas. Eu acho que foi um Liverpool um pouquinho melhor. Se tivesse que falar em porcentagem, eu falaria que foi um Liverpool 51% melhor e 49% pro Chelsea. Assim, é uma diferença bem pequena, mas eu acho que realmente foi o Liverpool que mereceu sair com a vitória por tudo que jogou. Não que o Chelsea não tenha merecido, também merece, mas ao meu ver, eu achei que o Liverpool jogou melhor para ganhar. E também porque é a última temporada do Klopp, então ter pelo menos um título na temporada de despedida, na Last Dance dele, seria bem bonito. E esse Liverpool ainda pode dar trabalho no resto da competição que está disputando. Premier League, Copa da Liga Inglesa e a Europa League. As minhas impressões de jogos foram essas. Se você tem alguma ideia diferente ou algo a acrescentar, pode comentar. Até a próxima. Tchau.